a Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de Direito, tem a honra de apresentar o webinar A História do Brasil, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Débora Jimenez Bezerra, coordenadora de comunicação da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Em consideração às pessoas com deficiências visuais e baixa visão, irei realizar neste momento a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, meu cabelo é loiro, estou utilizando maquiagem, a cor do meu batom é vermelha, estou vestida com uma blusa vermelha com detalhes pretos, estou utilizando um colar. Esta é a minha autodescrição. É com muita alegria que inicio este evento organizado pela Coordenadoria de Comunicação da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito. Gostaria de agradecer a nossa presidente, doutora Adriana Cecílio, e agradecer a todos da OAB São Paulo, na pessoa do nosso presidente, Caio Augusto Silva dos Santos, que nos permite realizar este maravilhoso trabalho. Hoje temos a grande honra de receber o professor Rodrigo Basílio, que nos guiará pela história do Brasil. O tema tratado neste webinar é de extrema importância, pois é necessário conhecer o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Agradeço desde já, em nome de toda a CAAD, a presença do professor Rodrigo. Neste momento, eu gostaria de passar a palavra às duas acadêmicas de direito que estão me ajudando nesse momento, a Ana e a Lília. Muito obrigada. Passo a palavra para a Ana. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ana, sou embaixadora do CAAD e acadêmica do direito. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos e longos. No momento, estou usando um óculos e uma camisa azul. É com muita honra, muito prazer que hoje estamos aqui para falar desse webinar, A História do Brasil, com o expositor professor Rodrigo Basílio, que é historiador e mestre em humanidades pela FFLCH-USP, professor de educação básica na rede pública de São Paulo, na rede privada e técnica, além de cursinhos populares. O professor convidado também no canal Futura e o produtor de conteúdo educativo no canal Professor Basílio Historiando. Passo a palavra para a minha colega Liliana. Boa tarde, meu nome é Liliana Paixão, sou acadêmica de Direito e monitora do projeto Incubadora de Talentos na CAD. Eu sou branca, cabelo castanho e curto, e estou usando uma camiseta de gola alta preta e óculos de grau. É uma honra estar aqui com vocês, a doutora Débora, que está presidindo a nossa mesa hoje, o professor Basílio, que já tenho o prazer de acompanhá-los nas redes sociais, né? Agregando mais conhecimentos ainda, e a Ana, que será minha parceira hoje de monitoria. E nada melhor, né, do que falar da história do Brasil hoje, no Dia do Índio, essas pessoas que contribuíram tanto para a história do nosso país. Passo a palavra, então, para o nosso convidado, o professor Basílio. Muito boa tarde, agradeço a mesa, agradeço a doutora Ana, a doutora Débora, a doutora Liliana, e agradeço especialmente a doutora Adriana, que, enfim, já tive o prazer e a honra de acompanhar em outras discussões, em outras mesas. Me apresento, sou um homem, estou aqui com óculos redondo, estou aqui com uma camisa xadrez branca e azul, uso barba e, enfim, essa é a minha autodescrição. É um prazer imenso estar aqui com vocês para falar de história, mas também dialogar com direito. Área essa que, nos primórdios da minha trajetória, cheguei a optar por um breve período antes de me reencontrar na educação e aí acabei indo para a história. Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou aqui com um desafio imenso, que é relacionar e falar um pouco sobre a história do Brasil, mas para um público seleto de acadêmicos de direito. Então, penso em trazer para vocês algumas reflexões sobre a história do Brasil, mas que dialoguem profundamente com a realidade do direito.
vou tentar fazer, vou tentar. Esse é um desafio a que me proponho, então todo mérito vai ser da capacidade de vocês em compreender este percurso, qualquer falha ela é de absoluta responsabilidade minha. Eu preparei uma apresentação só para guiar um pouco na nossa reflexão nesta tarde. Deixa eu só preparar aqui, prontíssimo, muito bem. Então vamos lá, eu queria queria apresentar para vocês essa breve apresentação que eu fiz aqui para vocês. Pessoal, o desafio hoje é pensar a história do Brasil percorrendo um pouco as constituições brasileiras. Então, pensar um panorama histórico do Brasil através dos seus textos constitucionais. Fundamentalmente, entender o texto constitucional, a gente já vai discutir isso a priori, acho que é muito importante essa reflexão, o texto constitucional como um normalizador e como um consolidador de determinados processos históricos. É um pouco esse o ponto que eu queria tratar com vocês no dia de hoje. E, antes da gente falar de Constituição, a gente precisa historicizar esse processo. Mas eu acho muito importante a gente antes pensar e fazer uma breve reflexão sobre a relação de direito e sociedade. E aí eu trago uma referência que, para mim, ela é fundamental, que é o professor Silvio de Almeida, e especialmente a reflexão que ele faz sobre direito e sociedade. Para o professor Silvio de Almeida, e trago aqui, até cito o importante livro dele, O Racismo Estrutural, eu estou simplificando um pouco o que ele propõe, mas ele apresenta duas visões sobre o direito, a relação direito e sociedade. Uma visão mais institucionalista, que entende o direito enquanto um império da lei, o direito enquanto fruto da razão, enquanto um normatizador da vida social de indivíduos livres. Então, o direito enquanto um pacto social de indivíduos livres, garantidor da liberdade. Segundo essa perspectiva, estudar o direito seria estudar a sociedade. Mas o professor Silvio ele vai propor uma análise, ele vai propor uma outra leitura que eu acho que ela tensiona um pouco melhor, ela nos ajuda a compreender melhor, tanto o direito no Brasil quanto a história no Brasil, que é uma visão um pouco mais estruturalista, na qual o direito vai atuar como um legitimador da ordem social. Em casos esporádicos, como um meio de disputa desta ordem social. Trago para vocês um exemplo já muito concreto. A lei do Brasil do século XIX é uma lei que garante a propriedade de escravizados. Essa é a lei, esta é a ordem social. Neste mesmo século XIX, alguns poucos indivíduos, como Luiz Gama, utilizaram a lei para tensionar a ordem escravista. Então, enfim, o direito como um legitimador da ordem social e, excepcionalmente, como meio de disputa. Porque a visão que o professor Silvio de Almeida traz é que o direito ele não é uma norma em si que existe em si, mas ele é um reflexo de conflitos políticos, econômicos, sociais, raciais, de gênero. Então, o direito ele é um meio de gestão da dinâmica social, mas ele é marcado por conflitos. Então, o direito enquanto elemento de conflito. Muito bem. É nessa perspectiva que eu vou tentar trazer e comentar as constituições brasileiras, as 7 constituições brasileiras. Este mundaréu, este universo de textos constitucionais. É nessa visão do direito como um espaço de disputa e de tensão. Para a gente falar de história do Brasil, eu preciso citar, e essa é uma obrigação moral enquanto historiador, citar uma das grandes autoridades, um dos grandes historiadores, que é o Caio Prado Júnior, que escreveu uma obra fundamental para se pensar o Brasil, que é Formação do Brasil Contemporâneo. O Caio Prado vai falar assim, ele vai falar de um sentido exógeno, algo voltado para fora, um sentido exógeno da economia e da sociedade brasileira. Se eu não entendo isso, eu não entendo nada do que vem pela frente. E eu não entendo como que, por exemplo, um Brasil em 2001 exporta soja para a China, mas importa vacina da China. Exporta carne para a China, mas importa absolutamente todo tipo de mercadoria. Isso determina a nossa vida social hoje, como determinou durante séculos neste lugar. Quero ler o Caio Prado Júnior. A ocupação e o povoamento do território que constituiria o Brasil não é, senão, um episódio. Então, sabe, as séries da Netflix, as séries da Amazon Prime, o Brasil é só um episódio de uma longa temporada da história da expansão do comércio europeu. E com tal objetivo externo, exógeno,
voltado para fora do país e sem atenção a considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileira. Ponto. Eu podia parar a nossa apresentação aqui. O Brasil é voltado para fora. Todas as determinações econômicas e as configurações sociais dela decorrentes serão voltadas para fora. Ou seja, é o mercado que determina. Assim como hoje a gente liga a televisão, o senhor William Bonner dá boa noite, e ele fala dos humores do mercado, esses mesmos humores que determinam hoje a nossa vida, determinam desde o processo de colonização. E não por acaso hoje é dia do índio. A gente vai falar da Constituição de 88, mas esse é o lugar do índio hoje. Porque esse é o lugar que a economia, que o mercado externo determina para os indígenas hoje, serem exterminados para a expansão da fronteira agrícola e do agronegócio. É disso que a gente está falando, de um processo que começa no século XVI e que permanece até 2021. Vamos prosseguir. Esse é o norte um pouco da nossa reflexão e da nossa discussão. E isso, esse caráter exógeno da economia e da sociedade brasileira vão criar duas estruturas fundamentais durante toda a história do Brasil. Quais são as duas estruturas fundamentais da economia e da sociabilidade brasileira? O latifúndio, a grande propriedade agroexportadora, monocultora e escravista. E, por decorrência, a escravidão. Toda a configuração social do Brasil, toda a dinâmica econômica vai estar calcada nesses dois pilares. Se eu tiro esses dois pilares, desaba este edifício chamado Brasil, o latifúndio e a escravidão. A escravidão é essa que é abolida no final do 19. A gente vai tratar, a gente vai comentar a Lei Áurea aqui. Mas a dinâmica social da escravidão não acaba. Se ela tivesse acabado e nós olhássemos hoje o número de desemprego, o número dos jovens encarcerados, a taxa de criminalidade, a taxa de analfabetismo, eu não ia estar me referindo a pessoas pretas. Portanto, e o direito tem um papel nisso. Tanto um papel no tensionamento quanto um papel na legitimação. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Muito bem, vamos chegar... Depois desses desses pressupostos da nossa conversa, vamos aqui para a linha do tempo das constituições brasileiras. Eu quero, num primeiro momento, fazer o percurso, a gente comentar cada constituição, cada característica fundamental, e depois a gente tentar entender por que essa Constituição foi criada. E qual é o contexto histórico-político da emergência dessa Constituição? Muito bem. Pessoal, eu estou vendo várias mensagens no chat, eu não sei como que está funcionando a dinâmica de perguntas, mas imagino que a gente vai ter um tempo ao final para eu responder os questionamentos. É isso mesmo, Mesa? É isso mesmo. Perfeito. A gente vai abrir para questões. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta, Débora, para eu me organizar. O tempo de exposição, eu deveria ter perguntado isso no começo, mas qual é o tempo que eu tenho? Você pode ficar palestrando por uns 50, 60 minutos e 30 minutos para responder as questões. Tá ótimo. Tá ótimo. Me organizei até para menos, então vai dar até para falar com mais tranquilidade. Muito obrigado, doutora. Vamos lá. Em 1824 nasce o primeiro texto constitucional do Brasil, país esse, recém-fundado pela independência. Muito bem. E olha como começamos. E deixa eu só fazer uma outra colocação. O Darcy Ribeiro, quando eu digo como começamos, é porque começamos mal. Mas eu queria só fazer um apontamento importante. O Darcy Ribeiro, importante antropólogo, ministro da Educação, ministro da Casa Civil, do presidente deposto em 64, João Goulart, o Darcy Ribeiro vai falar assim: a crise na educação não é um problema, é um projeto. Da mesma forma, cito o Darcy Ribeiro para falar: o que você achar excêntrico, estranho na história do Brasil não é um problema. Não é porque nós não tivemos uma colonização anglo-saxã, não é porque nós não somos civilizados. É um projeto, e um projeto bem sucedido, para manter os dois pilares fundamentais, escravidão e latifúndio. Muito bem, 1824, advento do Império Brasileiro, primeira Constituição, primeiro pacto constitucional, temos o quê? Temos uma Constituição outorgada, uma Constituição imposta, uma Constituição que foi imposta depois de um fechamento autoritário de uma Assembleia Nacional Constituinte. E qual a característica primordial dessa Constituição? Poder moderador. A gente quis corrigir o Montesquieu. Para que 3 poderes se podemos ter 4? E um quarto poder exercido por quem?
pelo próprio imperador. A gente vai falar desse poder moderador, ele não é constitucionalmente presente até hoje, mas ele paira aí nas instituições. Mas é um poder de ingerência nos outros poderes. Além disso, uma Constituição centralista. Num país imenso como o Brasil, vai ter uma lei, é a lei do Rio de Janeiro, é a lei que o imperador determinou, e se está bem, bom. Se não está, eu dissolvo a Câmara dos Deputados. Se não está bom, eu faço e aconteço, porque constitucionalmente eu, imperador, me dei esse direito. O preâmbulo da Constituição diz, uma Constituição que seja digna do imperador. Muito bem. E além disso, o voto é censitário, ou seja, o voto ele é aqueles que têm condições econômicas. Um voto aberto, um voto em duas instâncias, ou seja, um voto indireto e um voto censitário. Muito bem, deixa eu falar. A Constituição foi outorgada, ela foi imposta, mas mesmo assim ela foi uma das constituições mais longas da história do Brasil. E sabe por quê? Porque, por pior que seja, ela mantém algo fundamental para a elite escravista do Brasil, que é a escravidão. Por pior que seja o imperador, é melhor ter imperador para manter os escravos quietos. E se o Brasil vira um Haiti? Tal como, há um tempo atrás, o medo do Brasil era virar Venezuela, tal como na década de 60 o medo era o Brasil virar Cuba, no século XIX o medo é o Brasil virar um Haiti, ou seja, uma grande revolta de escravizados. Muito bem. Essa Constituição vai vigorar por todo o XIX. Até a República. E não por acaso, a gente vai falar daqui a pouco, a República acaba quando a escravidão acaba. Quando não precisamos mais de imperador para manter a ordem escravista, não precisamos mais de imperador. O poder é para nós outros. Oligarcas, coronéis. 1891, segundo a Constituição do Brasil. Ah, mas um dado fundamental. O Código Penal é de 90. Então, primeiro nasce o punitivismo, para depois nascer os direitos individuais. Isso é maravilhoso, isso é Brasil. Assim, ó, na veia. 1891, República Oligárquica, República dos Coronéis. Essa é uma Constituição promulgada, olha, vitória, vitória. É uma Constituição promulgada, fruto de um debate bastante restrito, mas é uma Constituição que vai prever um regime ultraliberal. É o sonho de alguns ministros da economia. É uma Constituição ultraliberal, portanto, um Estado mínimo. O Estado não deve cuidar nem de educação, nem de saúde, nem de relação trabalhista por uma razão óbvia. São indivíduos livres que vão celebrar um contrato livremente. O Estado intervir nisso é autoritarismo do Estado. O Estado deve se eximir dessa responsabilidade. Tudo bem que na hora que o café tiver problema, essa mesma república vai comprar café, vai valorizar artificialmente o café. Então, assim, Estado mínimo para todos. Para as elites econômicas, um bom e velho intervencionismo. Muito bem. E, além disso, é uma república federativa com uma absoluta autonomia para as províncias, já chamadas nesse momento de estados. E outra coisa, o voto agora, ele não tem mais a limitação de renda. Desde uma lei do Império de 1881, a lei Saraiva-Cotegipe, o voto agora ele é aberto a todos os alfabetizados. Ou seja, você está impedindo o exercício do direito de ser um sujeito, de ser um cidadão ativo, a maior parte da população brasileira. Pelo contrário, o voto deixar de ser censitário para se tornar o voto restrito aos analfabetos, aos alfabetizados, reduziu o coeficiente eleitoral. Então a República reduziu o número de votantes. Muito bem, essa é a República Oligarca, não por acaso oligarca. Um governo de poucos, um governo dos coronéis, dos grandes proprietários de terras. Muito bem. E perceba, esse vai ser um período que o Brasil vai ver uma grande estabilidade constitucional. Poxa, deixa eu até fazer contas rápidas aqui. Você vai ter quase 45 anos de Constituição. Poxa, uma Constituição bastante estável para os parâmetros brasileiros. Essa Constituição vai durar até 1930. Em 1930, a chamada Revolução de 30 derruba essas oligarquias. Temos a chegada ao poder de Getúlio Vargas, que vai fazer um processo de centralização do Estado, processo de centralização, um regime que vai tensionar tanto aquele ultraliberalismo quanto aquele ultrafederalismo, e vai governar 4 anos sem Constituição, como um ditador, mas num contexto em que o mundo, na década de 30, admite isso.
Mussolini está no poder na Itália, Hitler está no poder na Alemanha desde 1933. Então, esta crise no liberalismo é uma constante desde 29, crise econômica de 1929. Beleza, em 1934, constitucionalização do Brasil, Constituição promulgada, fruto do debate, de uma Assembleia Constituinte, parecíamos civilizados. Temos um regime liberal federalista, ou seja, liberdades individuais, autonomia para os estados, mas, ao mesmo tempo, uma presença maior do Estado. O Estado fala, olha, certas coisas, certas áreas são fundamentais para o desenvolvimento nacional, como recursos hidrominerais, ó, isso aqui é o Estado, isso aqui o Estado é que vai ter direito de exploração. E, além disso, trabalhadores vão ter certos direitos. Perceba, para o liberalismo do século XIX, direito trabalhista é antiliberal, é abominável. Mas para uma pressão dos trabalhadores, e essa pressão dos trabalhadores ela é possível porque em 17 estourou a Revolução Russa. Ou o mundo capitalista protege os trabalhadores, garante certos direitos, ou os trabalhadores resolvem tomar o poder. Isso assusta também. Este é o novo Haiti. A Rússia é o novo Haiti desde 17 para o mundo, é o fantasma. Então, vai haver uma preocupação. Pessoal, isso é keynesianismo, isso é o que o Roosevelt está fazendo no New Deal nos Estados Unidos, para tirar os Estados Unidos do buraco. Tudo bem. E, além disso, voto permanece aos alfabetizados. Mas agora as mulheres podem votar. Claramente, mulheres alfabetizadas. Se o número de alfabetizados já é irrisório, de mulheres alfabetizadas é mais irrisório ainda. E, além disso, elas poderiam votar se autorizadas pelos pais e ou pelos maridos. Muito bem. Coisas absurdas, eu me reservo o direito de permanecer em silêncio, não tenho o que comentar sobre isso. Quanto tempo dura essa Constituição? 3 anos. Nem 3 anos, 2 anos e alguns meses. Porque em 1937 temos um golpe. Mais um golpe. Em 1937, Vargas dá o golpe nele mesmo. Autogolpe. Você vai falar, mas o presidente da República pode dar golpe? É óbvio que pode. Se ele tem poderes constitucionais o limitando, para ele ter plenos poderes, ele precisa intervir nos outros poderes. Normalmente essa intervenção é pela força, normalmente conta com a participação das Forças Armadas, foi isso que Vargas fez em 1937. E adivinha, alegando o quê? Plano Collor de 1937? O fantasma do comunismo. Os comunistas, comedores de criancinhas, subversivos, imorais, querendo destruir os valores tradicionais da família brasileira, estão aí. Portanto, eu, com o auxílio das Forças Armadas, Getúlio Vargas, dou um golpe em mim mesmo. E agora vou proclamar o Estado Novo. Agora eu vou ser um ditador com plenos poderes. Mas perceba, esse é o ponto fundamental. É uma ditadura, ou seja, é um regime que se mantém pela força. Você vai falar, então, beleza, então não precisa de Constituição. É óbvio que precisa. Todo regime autoritário precisa de uma tentativa de legitimação. Vargas vai fazer uma Constituição. E ao invés de uma Assembleia Constituinte, porque afinal é uma ditadura, ele vai chamar um conselho de esclarecidos, vai chamar Francisco Campos, um grande jurista, perceba, um grande conceituado jurista. Tal como a ditadura de 64 vai chamar o Gami Silva para ser ministro da Justiça, um conceituado que passou pelos bancos das faculdades de Direito, se tornou responsável por elaborar uma Constituição outorgada. Então, perceba, o domínio técnico das leis não significa compromisso com a democracia. Isso é bem que se diga. A história do Brasil, ela é abarrotada de exímios juristas que flertam com práticas autoritárias. Muito bem. Vou adiantar nossa conversa aqui. Em 1937, Constituição outorgada, autoritária, ou seja, plenos poderes ao executivo, centralista e corporativista. Muito bem. Essa Constituição vai durar o quanto durar a era Vargas. Em 1945, depois da Segunda Guerra, o regime Vargas chega a um grande desgaste político. Vargas é deposto pelos mesmos militares que o colocaram. E nós vamos ter uma nova Constituição, Constituição de 1946. A República de 1946 é uma Constituição promulgada, é um regime liberal democrático, ou seja, pressupõe a participação política para além do voto, pressupõe direito à greve, pressupõe direito à manifestação, pressupõe direito à participação política. É um regime federalista, mas o voto ainda é restrito aos alfabetizados.
Durante essa República de 46, nós vamos ter, talvez, a mais potente mobilização política e social, defendendo o quê? Reformas no capitalismo brasileiro. Reformas que tentavam tensionar, deixa eu voltar aqui, será que travou a minha tela? Que tentavam tensionar justamente isso, o caráter latifundiário, as heranças escravistas e o caráter exógeno da sociedade e da economia brasileira. Então, era a proposta de reforma agrária, reforma educacional, reforma bancária, e adivinhem só, voto aos analfabetos. Muito bem, voto à população analfabeta. Como resposta a esta mobilização, todo o que nós temos? Golpe de 64, que vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai reprimir, vai tomar o poder pela força, vai caçar, vai perseguir, e vai fazer ele também uma Constituição de 1967, que ela é um grande, qual é a palavra? Ela é um monstrengo, porque ela é um grande remendo de vários textos constitucionais, também elaborado com auxílio de exímios juristas. A Constituição de 67 ela é outorgada na prática. Na teoria, os generais chamaram o Congresso Constituinte, falaram, rapaziada, vocês têm 2 semanas para votar uma nova Constituição. Caso não dê tempo, vai acontecer por decurso de prazo. Então, passou o tempo e vai ser aprovado. Tudo bem? Tudo bem. Uma Constituição centralizada e profundamente autoritária. A cereja do bolo dessa Constituição é o ato institucional de número 5, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre ele. A ditadura vai se consolidar por meio de repressão, mas também por meio de desenvolvimento econômico, chamado milagre econômico, por meio da manutenção dos pilares estruturais da sociedade brasileira, a saber, latifúndio e heranças escravistas, ou seja, precárias condições de trabalho, miserabilidade, concentração fundiária, etc. Até que, quando, e aí eu estou citando um importante historiador um importante filósofo chamado Paulo Arantes, quando a ditadura cumpriu sua missão, ela se encerrou. Ou seja, quando ela consolidou uma modernização autoritária da economia brasileira, ela se encerra. Ela se encerrando, a própria ditadura inicia um processo de distensão, processo de abertura lenta, gradual e segura, liderada aí pelo Ernesto Geisel. Então o Brasil se prepara para uma democracia, para uma redemocratização. Uma redemocratização que se silencia sobre o passado. 1979, lei de anistia, uma autoanistia dos militares. Os militares declaram anistia. Até podia ter citado a lei de anistia, olha só, tantas leis interessantes que dizem tudo sobre o Brasil, mas é muita coisa, acabei tendo que fazer um recorte. Mas a lei de anistia é maravilhosa para falar o que viria pela frente. Uma democracia que não fala sobre o passado, uma democracia que não julga o passado. Diferentemente do que Argentina, Uruguai, Chile, a Alemanha, Japão fizeram. Muito bem. Mas em 1988 nasce a nova República, uma Constituição promulgada, liberal democrática, federativa e, finalmente, perceba, 100 anos, finalmente garantiu o voto à maior parte da população brasileira, os analfabetos. Muito bem, perceba, tem um longo percurso. Eu queria agora propor uma interpretação ousada e radical. Radical no sentido latino da palavra. Radical é aquilo que vai à raiz. Então, não aquilo que vai à superfície, mas aquilo que adentra a raiz. Rapaziada, por que tantas mudanças constitucionais? A gente tem que entender. As rupturas políticas... Então, quando as rupturas políticas acontecem quando um texto constitucional já não dá conta de manter a ordem. Então, quando um determinado texto constitucional já não mantém a ordem, é ruptura política. E aí, meus queridos e minhas queridas, é força. É força. E força, repito, que visa manter os pilares fundamentais do latifúndio e de uma sociedade que, se não é mais escravista, graças à pressão inglesa pelo fim do tráfico negreiro no Brasil, mantém ranços escravistas. E, fundamentalmente, o que são as novas constituições, se não necessidades de legitimar a nova ordem política e social? Muito bem. Vamos agora inverter os polos. Vamos entender o contexto de cada uma dessas rupturas. Vamos entender um pouquinho, aqui a Machado falando da justiça, onde é mesmo que nós estávamos. Vamos tentar entender um pouquinho aí o contexto em que cada uma desses textos constitucionais vão se dar. De certa forma, na minha primeira exposição, eu já antecipei, mas eu queria reforçar alguns pontos. A Constituição de 24 vai se dar pós-independência. Uma independência que a elite agroexportadora brasileira não queria.
Até porque a família real estava aqui desde 1808, para ela estava tranquilo. Os portos estavam abertos, liberalismo econômico, estava tudo bem, tudo legal. O problema é que estourou lá em Portugal, em 1820, uma revolução que estava falando lá de liberdade, estava querendo fechar os portos, e isso a elite agroexportadora, a escravista, não vai querer. Então precisava romper com Portugal para manter tudo como estava. Esse é um conceito fundamental do Caio Prado também e do Celso Furtado, modernização conservadora. Eu preciso mudar para que tudo permaneça tal como sempre esteve. Muito bem. Essa Constituição vai ter uma durabilidade imensa, mesmo sendo autoritária, outorgada, centralista. E sabe por quê? Porque ela atende ao que é de essencial nos interesses da classe dominante escravista, que é a escravidão e o latifúndio. Ela garante. Então, se ela garante, está tudo bem. Durante esse século XIX, a gente vai ter juristas, é bem que se diga, juristas, como Luiz Gama, que ele não era um acadêmico do direito, mas ele era formado pela prática do direito, mesmo sem diploma. O Luiz Gama entrava no judiciário para falar, sociedade imperial, vocês são os hipócritas. Porque existe uma lei desde 1831 que dá liberdade aos escravizados que foram trazidos, que chegaram ao Brasil. Então, assim, se essa lei é de mentira, tudo bem, mas assim, o judiciário tem que garantir a liberdade aos escravizados chegados depois dessa lei. Ou seja, ele tensionou o judiciário, ele usou a lei contra a própria sociedade escravista. Muito bem. Ele resolveu o problema da escravidão? É óbvio que não, porque ele é estrutural. Mas ele ajudou internamente a tensionar. Ele também ajudou a liderar o grande movimento do século XIX, que é o movimento abolicionista. Perceba, quem no século XIX tem escravizados, não é que ele é malvadão. A gente precisa não ser anacrônico. Ele é um cidadão de bem, cumpridor dos deveres e cumpridor da lei. Se lei e justiça fosse a mesma coisa, enfim, não haveria nem judiciário, nem estudo de direito. Pessoal, entendam com clareza. A lei permitia. E a lei permitia por um direito sagrado que vem desde lá do John Locke, do segundo Tratado de Governo, a propriedade privada. O senhor de escravizados fala, tudo bem acabar com a escravidão agora, desde que eu seja indenizado. Ou seja, a lei do Brasil Império, e não é que ela é atrasada, ela é absolutamente moderna. Ela é absolutamente moderna, ela atende aos interesses da classe dominante, ela atende aos interesses dos ingleses, dos norte-americanos. O café brasileiro ia para esses países. Não é que a gente é atrasado, nós somos modernos, só que o nosso papel na modernidade é abastecer de comida o centro do capitalismo. Ponto. Enquanto a Inglaterra deixou, houve tráfico negreiro. Depois que a Inglaterra proibiu, acabou o tráfico negreiro, vai acabar a escravidão. A questão é se vai acabar de uma vez ou não. E aí qual que é a opção? Uma abolição lenta, gradual e segura. Leis que, ao invés de acabar com a escravidão, protelavam a escravidão. Lei do ventre livre. Para você ser livre, você vai ter que trabalhar como escravizado, mesmo nascendo livre, até você indenizar seu proprietário. Olha só, é isso. É igual o Brasil hoje, que é presunção de culpa. É igual o Brasil hoje, que o ônus da prova é da vítima. É isso. A indenização, e queridos acadêmicos de direito, se eu estiver entrando na seara de vocês me perdoem, mas esse é o processo histórico. O ônus da indenização está para o escravizado indenizar o seu proprietário. Muito bem. Isso de acordo com a lei. Dura lex, sed lex. A lei é dura e é a lei. Olha que bonito. Muito bem. Quando a escravidão ela já é dispensável, o que nós temos? Quando a escravidão já é dispensável, nós não precisamos da monarquia. A monarquia é deposta por uma mobilização militar, militares e oligarquias. Segundo alguns historiadores, dentre eles José Murilo de Carvalho, um golpe militar. Mais um para a história da República. E olha que interessante, acabou o poder moderador, mas em toda a crise institucional, adivinha quem aparece para tentar trazer equilíbrio aos poderes? Sim, eles, os militares, que desde a proclamação da República não apearam-se do poder. Os militares tomam o poder em 1891 e rapidamente as oligarquias se consolidam. Acabou de... não falei de uma coisa, a escravidão acabou. E bola para frente. Afinal, agora todo mundo é livre e igual perante a lei. Todo mundo é livre e igual. O que vai determinar o seu lugar
é o seu esforço individual, o seu mérito. É o seu mérito que vai determinar o seu lugar nessa sociedade. Essa é uma república, e um dado importante, esta república controlada pelos coronéis é uma república absolutamente repressora a toda e qualquer mobilização social. Canudos, contestado, revolta da vacina, revolta da chibata, e assim sucessivamente. Com as elites nós negociamos, com o andar de baixo nós reprimimos com brutalidade. Isso fica até 30. Em 30 nós temos uma ruptura, algumas oligarquias que querem o poder, uma ampla mobilização insatisfeita com os rumos do país, e novamente quem vem como salvadores da pátria? Os militares, na figura dos tenentes. Vêm, derrubam a República Oligárquica e empossam Getúlio Vargas. Só que aqui já tem um problema. E qual é o problema central? Escravizado você reprime com brutalidade. Camponês você reprime com brutalidade. Mas o Brasil já tinha uma coisa que se chama classe trabalhadora. E uma classe trabalhadora que não dá para você exterminar. Sabe por quê? Porque se você extermina, você não tem trabalhador. Classe trabalhadora é essa que está se organizando enquanto sindicatos, enquanto greves. Isso altera. Temos um novo ator político que estava fora do jogo, que é a classe trabalhadora. Pessoal, diante do fortalecimento dessa classe trabalhadora, o que é que nós vamos ter? Em 37, mais um golpe. Essa é a primeira vez que um golpe vai acontecer em nome do combate ao comunismo. Comunismo esse não existente. Tudo bem, vocês vão me falar, professor, mas em 1935 houve a intentona comunista. Sim, o Prestes, a Olga Benário. Olga Benário é essa, preciso lembrar, que mesmo tendo em seu ventre um filho de um brasileiro, então, portanto, ela deveria permanecer no Brasil, com o Supremo e contudo, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição de Olga Benário, contrariando as leis brasileiras, para a Alemanha. Ela, olha só, ela era o tríptico do terror. Ela era judia, comunista e alemã. E foi para a Alemanha nazista, morreu num campo de concentração. Perceba. Ainda era um Estado democrático de direito. Muito bem. Em 35 houve uma tentativa dos comunistas de tomarem o poder. Em 37 não, os comunistas estavam presos, mortos ou exilados. Mas este fantasma é sempre mobilizado para a manutenção da ordem social. Em 46, acabou a ditadura, vamos agora crescer, vamos se desenvolver. O Brasil tinha taxas de crescimento comparáveis à China, 10%, 12% ao ano. Só que tem um problema. Que problema é esse? O problema é que esses pilares da sociedade e da economia brasileira começam a limitar o desenvolvimento. Falta comida. Por quê? Porque o latifúndio é improdutivo. As relações sociais no campo e na cidade ainda são arcaicas, mas principalmente no Brasil rural. Em 46 começa uma grande mobilização para ampliação de direitos, para consolidação de fato de uma democracia, para a participação política da classe trabalhadora, para ampliação da CLT, dos direitos trabalhistas ao camponês, para o direito à propriedade privada para todos os trabalhadores. O nome disso é reforma agrária. Quem fez reforma agrária? Estados Unidos no 19, França no 19, França no final do 18, começo do 19, na Revolução Francesa. Japão pós-guerra. Sabe quem não fez reforma agrária? Cuba. Sabe quem não fez reforma agrária? União Soviética. Sabe por quê? Porque ampliar a propriedade privada é coisa de capitalismo, mas capitalismo moderno, não capitalismo agroexportador. O mundo socialista faz coletivização. Então, a gente precisa trabalhar os conceitos de uma forma clara e plausível. Mas adivinha só o que vai acontecer em 64? Mais um golpe. Adivinha com o quê? Mais uma vez com o poder moderador da República. Fake, não constitucional, que são os militares. Golpe civil-militar de 64. Em nome do quê? Da liberdade. É a chamada, auto-intitulada Revolução de 1964, que foi apoiada por setores das camadas médias, pelas marchas da família com Deus, pela liberdade contra o comunismo. Camponês querendo terra é comunista. É lógico que é. Para quem tem latifúndio, tudo que tensiona o meu privilégio é comunismo, é pacto demoníaco e assim sucessivamente. É isso que está em jogo. Então, perceba, estamos na Guerra Fria, existem várias narrativas em conflito. E só um dado importante, pessoal, tudo que eu estou trazendo aqui
Eu sei que eu tenho esse estilo professoral que pode chocar, enfim, este formalíssimo mundo do direito, mas o que eu estou trazendo aqui não é opinião, não é ponto de vista, mas é conhecimento histórico consolidado na academia. Especialmente a ditadura militar, é meu tema de mestrado. A resistência civil à ditadura militar. Então, enfim, isso aqui é conhecimento histórico consolidado, com fonte historiográfica e com debate crítico, legitimado pela academia. Não é corrente de WhatsApp o que forma os historiadores do tempo contemporâneo. Mas, enfim, prosseguindo, este Brasil pós-64 vai modernizar, vai desenvolver, mas vai desenvolver mantendo essas duas coisas, o latifúndio e uma sociedade com ranços, com manutenção de uma sociedade escravista. Quem já assistiu aquele brilhante filme da Ana Mui Laerte vai entender o que eu estou falando, aquele filme que se chama Que Horas Ela Volta. Lá você entende não apenas a manutenção de uma sociedade de mentalidade escravista, como a manutenção de relações de trabalho que beiram a escravidão. Muito bem. E eis que chegamos em 1988. Um Brasil redemocratizado, uma Constituição chamada, auto-intitulada de Constituição Cidadã. Eu ainda tenho 17 minutos, e nesses 17 minutos eu gostaria de percorrer com vocês um pouquinho alguns pontos desta longa história constitucional. Primeiro, a Lei Áurea. Talvez a lei mais importante da história do Brasil. Então, depois de Ventre Livre, depois de Eusébio de Queiroz, depois de Sexagenário, a lei que acabaria com a escravidão no Brasil. Vamos ler? Prezados acadêmicos de direito. Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. Declara extinta a escravidão no Brasil. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, faz saber a todos os súditos que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a seguinte lei. Antes de eu ler a lei, eu quero contar com vocês as palavras. É declarada extinta desde a data desta a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. 16 palavras. 16 palavras acabam com a instituição mais estável, secular e estrutural do Brasil. 16 palavras. 16 palavras que não falam o que fazer com o ex-escravizado, 16 palavras que não falam como indenizá-lo, como inseri-lo, 16 palavras que não dão conta, e aqui eu não estou falando, eu não estou falando somente de um problema histórico, estou falando de um problema concreto. O que você faz com a maior parte da população brasileira que não era cidadã, não era gente, porque era objeto, era propriedade privada de outrem. Como é que você encaminha socialmente esse problema? Você encaminha não encaminhando. Olha que maravilhoso. A solução é justamente a não solução. Muito bem. Você pode pensar que, pelo menos, o Brasil não é um estado segregacionista como os Estados Unidos. Porque, bem que se diga, a terra da liberdade, a terra da democracia, acabou com a escravidão em 1865, depois da Guerra de Secessão, por meio de uma guerra civil. O norte industrialista queria vencer o sul escravista e agroexportador e liberal, o norte protecionista contra o sul liberal. Importante, liberalismo e escravidão não são nem opostos nem complementares, mas podem se alinhar, sobretudo na defesa da propriedade privada do escravizado, do senhor sobre escravizado. O Hegel fala isso. Na filosofia do direito do Hegel, ele deixa isso muito claro. Mas, enfim, prosseguindo. Os Estados Unidos tiveram, pós-guerra de secessão, leis de segregação. Aí você vai falar, não, mas o Brasil não tem leis de segregação. Veja, nós já tínhamos uma vocação para a democracia racial. Vamos ver a democracia racial no Código Penal de 90? Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil, outubro de 1890. Artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal conhecida pela denominação capoeiragem. Andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal.
provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta ou incutindo temor de algum mal. Pena de prisão de prisão celular por 2 a 6 meses. É considerada circunstância agravante pertencer o capoeira a alguma banda ou malta. Aos chefes ou cabeças se imporá pena em dobro. Olha que coisa linda. A República começa sem uma Constituição, mas antes disso consolida um Código Penal. E um Código Penal que não vai falar que pessoas pretas podem ser presas, mas vai falar que capoeiristas podem ser presos, que vadios podem ser presos, que praticantes de feitiçaria, vulgo religiosidade de matriz africana, podem ser presos. Olha que interessante. E adivinha pessoal, isso é a letra da lei. A letra da lei não é racista. Óbvio que a proposta da sua formulação é. E, sobretudo, a execução a será. Sabe por quê? Porque o delegado de polícia utilizará esta lei, esta tipificação penal, para o encarceramento em massa de ex-escravizados. Assim como o juiz. Porque, afinal, tá andando em bando é capoeirista. Existe já uma presunção de culpa. E perceba, essa presunção de culpa, ela está além do que a lei diz. Porque a lei não está descolada do aspecto econômico, social e político desta república que nasce. Tudo bem. Vamos lá. Vamos fazer uma longa duração aqui. 1968. Ato Institucional de número 5. É importantíssimo lembrarmos que o Jarbas Passarinho, mas com concordância do grande jurista Gami Silva, vai falar as favas, todos os escrúpulos de consciência. O ato institucional número 5 é a legitimação absoluta da tortura, do cerceamento das liberdades individuais mais básicas. E perceba, eu poderia simplesmente reprimir, mas não. Eu preciso de uma legitimação legal para isso. Ou seja, um regime autoritário que busca no direito a sua legitimação. Mesmo que seja para falar o direito ao não direito. Existe uma forte discussão aí no campo do direito e da filosofia. O Agamben traz isso de uma forma muito intensa, a questão do estado de exceção. Que o estado de exceção, ele é um estado... ele vai pensar o caso da Alemanha nazista a partir do conceito do estado de sítio, que é um estado dentro, mas fora. Ou seja, ele é previsto constitucionalmente, mas ele abre uma brecha, uma exceção dentro das liberdades individuais. Então, no Brasil, e aí para citar o Walter Benjamin, o estado de exceção é regra. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Vamos ver o ato institucional de número 5, que saudosos da ditadura celebram como a solução de todos os males do Brasil. É óbvio, deixa eu só fazer uma colocação, é óbvio que você tem males, sobretudo quando o latifúndio e a escravidão elas estão ameaçadas, o AI-5 vem como solução, sem dúvida. Parágrafo 1º do artigo 1º. Em nome da salvaguarda dos ideais da Revolução de 64, assim dizem os militares, é decretado recesso parlamentar. O Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias, exercer as atribuições previstas nas constituições ou na lei orgânica dos municípios. Em outras palavras, rasga Montesquieu, rasga o espírito das leis, rasga tudo. Nós nos damos o direito, em nome do quê? Da revolução, ou seja, do golpe que pela força impusemos. Artigo 6º. Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitalicidade, inamovibilidade e estabilidade, bem como de exercício em funções por curto prazo. E artigo 10º. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Aquele princípio básico do direito romano, aquele princípio da salvaguarda dos corpos, aquele princípio liberal básico, ele é rasgado. Ele é rasgado quando a necessidade de manutenção da ordem se sobrepõe. E que ordem? Já disse para vocês, aqueles 2 pilares. Muito bem. Esse é o ato institucional número 5. Perceba, a lei não fala por si só. A lei é a consolidação de questões econômicas, políticas, sociais, culturais. Que se eu vejo a lei por si só, pessoal, por essa lei não existe direito à tortura. Mas a tortura já acontece no Brasil desde o século XVI.
A lei diz, e assim, se nós temos uma perspectiva da lei pelo positivismo, vai parecer que a lei não está falando de tortura aqui, mas perceba, a lei ela não existe por si só, mas ela é um componente dentro de uma sociedade que tem variáveis aspectos. Então, portanto, essa lei na prática histórica legitimou torturas, assassinatos, desaparecimentos. E vamos lá, vamos aqui à Constituição, que, pelo menos até onde sei, está em vigor. Por mais que ela seja continuamente emendada, remendada, desrespeitada, ela pelo menos está em vigor. Constituição Cidadã. E trago aqui o senhor Diretas, o homem da Constituinte, Ulisses Guimarães. Mas já trago a pergunta, Constituição para quem? Constituição para quem? Trago aqui somente 3 artigos, eu peço desculpas, imagino que todos vocês já são versados em direito constitucional, mas eu peço a licença aqui para ler 3 artigos. Artigo 3º. Constituem-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Se a gente lê isso aqui em alguma sala de aula, vão chamar a pessoa do quê? De comunista? De subversivo? De imoral? É a Constituição brasileira. No contexto hoje, dia o quê? Dia 19 de abril de 2021, que brasileiros morrem de fome, no meio da maior crise sanitária. O Estado brasileiro, a República Brasileira, conseguiu erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir desigualdades? Aqui, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei sem distinção de natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Esse é o ponto fundamental. A gente não conseguiu garantir direito à vida. Só 2 exemplos. No domingo, se celebrou os 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. 100 terras foram assassinados. Em outubro de 1993 ou 4, tivemos o massacre no Carandiru. As forças do Estado foram para um presídio exterminar cidadãos brasileiros que estavam sob guarda do Estado brasileiro. Sabe por quê? E aqui eu preciso citar uma das maiores referências artísticas do Brasil. Perdão, acadêmicos do direito, mas a gente precisa buscar a realidade para além da lei, para compreender de uma forma mais profunda, eu preciso citar Racionais MC. O ser humano é descartável no Brasil como mods, usado ou bombril. Isso é a realidade, para além da Constituição e do artigo 5º que garante o imprescindível direito à vida. Porque na prática não existe direito à vida para a maior parte da população brasileira, seja por fome, por tiro, por guerra, por desemprego. Direito à vida, à liberdade, com encarceramento em massa, que liberdade existe? Pessoas brancas de classe média são usuárias de drogas, mesmo com toneladas de entorpecentes. Pessoas pobres estão abarrotando o sistema carcerário. Que liberdade? Igualdade, segurança, propriedade. Esse é um direito sagrado esse é protegido. Esse é protegido. Mesmo quando a função social da propriedade, artigo 6º, não é cumprida, o direito sagrado à propriedade esse é. Artigo 6º. São direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Isso aqui é uma Constituição projeto, é um projeto a ser construído. Estamos aqui há algumas décadas da promulgação dessa Constituição. Até mesmo o direito indígena, que é previsto e amparado nessa Constituição, não é garantido. Hoje é dia do índio. Os índios estão sendo exterminados desde o século XVI. Só que agora é no Estado democrático de direito. Direito para alguns, não para todos. E perceba, se eu quiser entender isso pela Constituição, eu vou sempre ficar frustrado, porque assim, a Constituição é maravilhosa, com todos os poréns. Eu sei que tem vários poréns, mas ela é um horizonte social incrível. Só que ela não é executada nem pelos próprios garantidores da lei.
E, enfim, são problemas graves, mas que eu queria destacar. São esses pilares que são mantidos a todo custo. É um caráter econômico e social que ainda se mantém. É uma constante ruptura política e ruptura constitucional, para que justamente mudemos, para que tudo permaneça como se está. Esta fotografia, não só esta fotografia, mas sobretudo esta fotografia, evidencia agentes do Estado mal pagos, em precárias condições, invadindo comunidades pobres para manter que ordem? Em nome de que ordem? E legitimados por que lei? Enfim, acho que a gente precisa, acho que tem muita coisa para a gente discutir. Eu vou encerrar a minha exposição nesse momento. Agradeço mais uma vez a paciência de vocês, especialmente o tom mais professoral, mais empolgado do que propriamente... Isso aqui é absolutamente acadêmico, tem referência, mas talvez o tom destoe um pouco do que vocês estão acostumados. Apresento aqui minhas redes, quem quiser acompanhar um pouquinho meu trabalho, como já foi dito na apresentação, tem um canal no YouTube e também algumas produções e algumas redes. Por sinal, hoje, Dia do Índio, vai haver uma postagem às 19 horas no meu canal sobre populações indígenas do Brasil para a gente refletir um pouquinho. Eu interrompo a apresentação, agradeço a paciência de vocês e me coloco aqui à disposição para possíveis dúvidas. Parabéns, professor, foi maravilhoso, os acadêmicos adoraram, praticamente só choveu elogios, todo mundo amou, assim, foi sensacional, de verdade. Agora a gente vai abrir para questões, eu acredito que tem uma questão aqui no QIA um pouco controversa, mas vamos lá. Os atos institucionais tiveram algum ponto positivo? Creio que não. Eu respondo por pergunta ou... Tudo bem, vou responder essa que já me foi feita. Eu não gosto nunca de tratar a reflexão nessa dimensão moral, do positivo ou negativo. Eu gosto de tratar numa dimensão histórica numa dimensão histórica que eu acho que eu considero um pouco mais crítica. E crítica é estabelecer critério. Então, assim, a primeira pergunta que eu faria é: positiva para quem? Para alguns grupos ela foi muito positiva. Para alguns grupos ela foi positiva porque ela manteve a ordem, impediu um processo de modernização fundiária chamado de reforma agrária, impediu o acesso dos analfabetos ao voto, impediu a livre organização dos trabalhadores, mas também dos intelectuais. Só para trazer um exemplo, que eu acho que é muito concreto, quem criou o vestibular no Brasil, no modelo que ele foram os militares, sobretudo em 67, porque antes o vestibular no Brasil ele era um vestibular classificatório. Então, beleza, eu quero estudar direito na melhor universidade do Brasil. Beleza? A nota de corte é 8. Preciso tirar 8. Tudo bem. Se eu tirei 8, eu passei. Só que chegou um momento que muitas pessoas começaram a passar, e aí não tinha vaga. E aí nasceu a figura do excedente, aquele que passou, mas não tinha vaga para estudar. E essa galera vai para a rua, sabe por quê? Porque essa galera está reivindicando direito. A lei pode falar não pode, mas assim, a lei está para cumprir a sua função social, a lei está, a sociedade se submete à lei, mas as próprias leis vão se alterando para satisfazer as necessidades sociais. Então, houve grandes manifestações estudantis. O que a ditadura fez? Não tem mais vestibular classificatório, agora é eliminatório, tem 100 vagas, 100 pessoas que se virem. Se você tirou 9,8, mas você ficou no lugar 101, você não tem vaga. Então, perceba, bom para quem? Os atos institucionais foram bons. Para alguns grupos sociais brasileiros foram maravilhosos, mantiveram seus privilégios. Para a maior parte da população brasileira, aí entendo eu, e aí sob alguns critérios, acho que foi péssimo. Para o desenvolvimento histórico, para a economia e para a democracia brasileira, eu considero que foi péssimo. Mas a gente pode debater. Se você tiver algum ponto que você quiser discutir, então olha só, esse ponto, queria entender por que isso foi ruim. A gente pode discutir. Mas foram vários atos institucionais. E perceba, se um ato é pela força, aí por um posicionamento, aí por um dogma democrático, a priori eu acho ruim. Porque tudo que é fruto da imposição, a priori me é ruim. Mesmo que seja bom, a priori eu discordo. Porque eu tenho como dogma os direitos humanos e a democracia. Então, acredito que eu tenha respondido sua questão. Perfeito, a questão do Joel foi respondida. Agora, Ana, você quer ler uma questão para o professor?
Professor, primeiro eu queria parabenizar pela palestra, por essa aula, na verdade, foi incrível, todo mundo adorou. Eu também, que gosto muito de história, estou impressionada. E se eu tiver a devida vênia, queria, na verdade, fazer uma questão minha primeiro, pensando mais ou menos nessa comunicação, né, do direito com a história. Eu lembrei muito, durante a sua exposição, do orador Cícero, né, que escreveu vários livros, né, temos vários livros dele, na verdade, e um deles é o das leis. E eu não sei se você já chegou a ter acesso a algo, mas ele questiona muito a ideia de justiça como uma convenção. Então, pensando assim, historicamente, né, nessa questão de formação das constituições, porque a Constituição nada mais é do que essa união, né, de vozes, vamos dizer assim, ou então, dependendo da Constituição, se for de 84, né, que a gente falou que foi otorgada, não são tão múltiplas essas vozes. Mas, assim, o conceito justiça, ele é uma convenção? É bom ser uma convenção pura? Como pensar isso historicamente? Muito bem. Pergunta difícil. Quer dizer, não sei se a pergunta é difícil ou se acho que ela é ampla. Então, vou tentar, talvez, dar uma resposta que também seja ampla, mas talvez dê conta. Eu acredito. Porque essa discussão ela vai carregar várias premissas filosóficas, mas acredito que a justiça seja uma convenção. Até porque eu entendo a justiça e o exercício da justiça como um processo histórico. Então, não existe a justiça enquanto um dado ahistórico. Não existe a justiça como um Deus ex machina que controla e ordena, enfim, como uma lei universal. Senão a gente seria justnaturalista. Por mais que vários dos direitos sejam vistos como direitos naturais e fundamentais, é um acordo social que garante eles. Então, entendo a justiça como um dado histórico social, então, portanto, uma convenção. A questão na organização dos Estados modernos, esta convenção, ela é apresentada, se a gente parar para pensar no contrato social do Rousseau, ela é apresentada como a somatória de todas as vozes. Eu acho que essa, muitas vezes, é uma visão que nos ilude, porque não estão todas as vozes representadas. E as leis, enquanto um contrato social coletivo, ela também não representa todas as vozes. Pelo contrário, ela se projeta como todas as vozes, mas ela não garante todas as vozes. Um exemplo que, para mim, materializa muito isso é a própria Constituição de 24. É uma Constituição que tem como pressuposto a liberdade, mas é uma Constituição escravocrata. Porque a liberdade era a liberdade dos escravocratas. Então, portanto, não existe justiça, enquanto um estado de pureza que devemos alcançar pelo fruto da razão, por um esforço racional. Mas acho que, fundamentalmente, a história e a liberdade, aqui eu vou flertar com Hegel novamente, ela é um processo de disputa e construção política. É o conflito político. Então, só para trazer um exemplo, já que eu citei o Hegel vai falar da dialética do senhor e do escravo. E o Hegel ele é muito bonitinho, porque ele fala, o escravo é senhor do senhor, porque o escravo faz tudo para o senhor. E o senhor é escravo do escravo, porque ele depende de tudo que o escravo faz. A gente pode olhar dessa forma e falar, isso aí é a justiça. Eu acho que não. Eu acho que a justiça é a Revolução Haitiana, quando os escravizados se revoltam. Eu acho que justiça é o Quilombo dos Palmares. Eu acho que justiça é o Luiz Gama, o José do Patrocínio, o Francisco José do Nascimento, a Dandara, a Luísa Maim. Eu acho que aí reside a justiça. Quando você tensiona a lei em prol da liberdade, mas não a liberdade individual de ser proprietário de escravos, mas uma liberdade que garanta condições dignas para todos. E perceba, isso aqui também não é uma liberdade de estado de pureza. Eu estou falando isso dia 19 de abril de 2021. Portanto, ela é um dado histórico. Essa é a minha concepção hoje de liberdade. Por exemplo, não tem como hoje eu pensar liberdade sem eu pensar nas questões de gênero, sem eu pensar nas questões de raça, sem eu pensar em toda uma diversidade. Porque se eu falar todos são livres e iguais, mas eu, enquanto cidadão, não pensar que apesar de todos terem direito à mesma lei, todos estarem submetidos à mesma lei, essa lei não é cumprida na prática, que liberdade é essa?
Existe um documentário que me chocou muito, é um documentário que se chama Sem Pena, que fala sobre o sistema, que fala sobre a dinâmica penalista no estado de São Paulo, e como que existe um encarceramento sistemático de determinados grupos. Se eu falo, não, a lei não está escrito isso, estamos sendo meros aplicadores da lei, desconsiderando uma realidade histórica, social, política, econômica, de gênero, de raça, eu não entendo as coisas. Porque eu me torno refém da lei. E se eu sou refém da lei, eu estou cego diante da justiça. Essa é a minha concepção. Respondi sua questão? Respondeu minha questão, muito obrigada. Passo a palavra para a Liliane. Eu tenho uma pergunta aqui do Daniel Munhoz, professor. A Lei de Segurança Nacional é um resquício da ditadura militar de 64 ou do Estado Novo de Vargas? Muito bem, muito bem. De tudo, de tudo. Tanto é que a nova república ela se deparou com o chamado entulho autoritário. E havia entulho autoritário desde o Estado Novo. Então havia um certo... Sobretudo, se a gente parar para pensar, o Código Penal. Havia uma série de contravenções, etc., que estavam situados desde o Estado Novo. Mas a Lei de Segurança Nacional, essa, que a gente cotidianamente, infelizmente, ouvimos na televisão, nos nossos jornais, ela é uma lei criada pela ditadura militar, que vai se aproveitar de algum aparato do Estado Novo. Por exemplo, o DEOPS. O DOPS da ditadura, que hoje abriga o Memorial da Resistência aqui em São Paulo, por sinal visitem, quem ainda não conhece, é um aparato do Estado Novo, mas que a ditadura vai trazer uma modernização, uma tecnificação. A tortura sempre houve no Brasil. A ditadura militar vai modernizá-la e transformá-la numa prática sistemática industrial. Respondi, eu imagino. Certo, obrigada. Imagina. Dá tempo para mais algumas? Passo a palavra no chat. Professor? Eu tenho tempo até as 17h10. Até as 17h10, que 17h15 eu dou aula e eu preciso de um tempo para um cafezinho. Tudo bem, então. Considerando as constituições brasileiras e os contextos... Essa pergunta é da Bruna Caroline, desculpa, não falei o nome dela antes. Considerando as constituições brasileiras e os contextos históricos nos quais foram originadas, as movimentações atuais pela volta da ditadura podem caracterizar a história do país como cíclica? Ela quer saber se são um ciclo. É difícil essa pergunta, porque essa pergunta ela é uma pergunta teleológica. Essa pergunta pressupõe que existe algum sentido na história. Como se vivêssemos num conflito entre liberdade e autoritarismo. Eu não acho que a história tem sentido. Um sentido fora da história. Acho que a história é fruto da nossa construção do presente. Porque, por exemplo, só para trazer um dado, foi essa a ideia, essa ideia de que a história tinha um sentido supra-histórico, foi o que justificou, por exemplo, o neocolonialismo na África. Nós somos civilizados e nós vamos levar a civilização aos povos atrasados. Não acho que existe evolução, nenhum sentido histórico fora da história. Talvez eu responderia de uma outra forma. O Brasil nunca olha para a sua história e ele nunca lida com a sua história. A gente sempre apaga a história, silencia a história e joga para baixo do tapete. Eu dou aula para algumas turmas de medicina. E eu sempre falo, para falar do processo histórico brasileiro, eu sempre falo, se você corta seu braço e você coloca uma blusa em cima, a blusa, por poderes mágicos, não vai curar seu braço. Você precisa lavar, você precisa higienizar, você muitas vezes precisa dar ponto. Sobretudo, você precisa de limpar. Porque se você não limpar, aquilo vai infeccionar e você perderá o braço. Preciso citar o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro falou, ele falou isso em 79, ano da lei de autoanistia. Ele falou assim, agora é tempo de perdão, agora é tempo de silêncio. Precisamos abrandar o discurso. Precisamos nos silenciar diante do passado. Mas não nos silenciamos demais, nem esqueçamos tudo. Para que, e aqui é dolorosamente profético, me dói falar isso, ele fala, para que daqui a alguns anos não precisamos mais uma vez sermos forçados ao exílio, à morte, para que há tantos anos depois não sejamos mais forçados a perdoar, a se silenciar diante de tantos mortos. O que o Darcy está falando? Está falando, beleza, perdemos, agora é anistia, mas não nos esqueçamos do que houve. E adivinha só? Esquecemos. Adivinha só? Diferentemente de Argentina,
E perceba, a Argentina teve governantes de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo. O problema não é direita e esquerda, o problema é pressupostos democráticos, é direitos humanos. O Brasil não conseguiu punir responsáveis por violações de direitos humanos. Mesmo aqueles que torturaram na ditadura, quanto aqueles que torturam na democracia. É óbvio que se você não se depara com o passado se volta contra você. Aí eu acredito. Isso não é ciclicidade. Isso é uma falta de maturidade histórica. E aí eu cito o Vladimir Safat, ele tem uma tese sobre isso que é formidável. O Brasil não olha para o passado, então o passado volta. Perfeito, professor. Muito bem explicado. Eu vou ler mais uma do André Rocha. Professor, o senhor considera que intervenção estatal ao longo da história do Brasil, por meio de leis que intervêm no âmbito da família, influenciou no modo como a nossa sociedade se estabeleceu enquanto pensamento social, pensamento de classe e economia? Então, você pode só repetir, ele está falando de uma intervenção na família? Isso, ele está falando em intervenção estatal por meio de leis que intervêm no âmbito da família. Me parece... familiar, me parece. Me parece... Enfim, a gente pode falar de vários intervencionismos estatais. Me parece que não há intervencionismo do Estado, salvo o intervencionismo para garantir a manutenção de uma família tradicional. Se a gente parar para pensar, o Brasil do século XIX é um Brasil católico. O Estado, o Império Brasileiro é um império confessional. Então, portanto, não existe divórcio, então, portanto, não existe autonomia, enfim, não existe qualquer autonomia para além do núcleo patriarcal. Pessoal, o divórcio ele é uma conquista das mulheres, se não me falha a memória, da ditadura militar. Pelo contrário, me parece que o Estado não interfere na dinâmica familiar. Não sei bem a que você está se referindo a essa intervenção estatal em leis da dinâmica familiar. Pelo contrário, eu acho que o Estado deveria garantir direitos a certos grupos minoritários. Por exemplo, não temos leis que tratam de homofobia no Brasil. O Supremo teve que legislar para falar que homofobia se equipara a crimes raciais. Perceba, era a razão do legislativo brasileiro interferir, sim. Falar, todos têm direito a ter livremente sua sexualidade. Não sei bem a que intervenção. Agora, talvez a interferência estatal na economia, em outros aspectos da vida social, talvez ficasse mais claro. Não me parece, eu não consigo enxergar. Se você tiver curiosidade, se você quiser, por favor, explique que intervenção é essa, por gentileza. Perfeito, professor. Obrigada. Ana, Imagina. Você quer ler mais uma questão? Posso ler mais uma questão. O Ricardo, ele está perguntando para você, será o investimento em educação democrática o caminho para criar uma sociedade mais socialmente atuante para reparar os conflitos sociais? Aí você toca no meu calcanhar de Aquiles, que em relação a essa pergunta eu tenho uma clareza muito sólida, mas ela é muito polêmica. Eu sou professor na rede privada, então eu dou aula para a elite paulistana e eu dou aula numa escola pública na região de Paraisópolis. Enquanto em um lado de São Paulo, 80% dos idosos já foram vacinados, nesse outro lugar, 30% foram vacinados. Enquanto em um esbanjam, no outro morrem de fome. E aí eu sou um professor da educação básica. E eu acredito que a educação ela tem uma potência transformadora. Mas educação democrática nenhuma vai trazer democracia enquanto um comer e o outro não comer. Enquanto um tiver seus pais ali ao lado e o outro não tiver os seus pais durante a semana inteira, porque os pais estão tendo que trabalhar 2 horas do seu local de trabalho e tem que trabalhar em 2, 3 jornadas para conseguir trazer alimento dentro de casa. Não se constrói democracia somente com educação. E, pelo contrário, isso é de uma perversidade imensa. Porque joga nas costas da escola um processo de construção democrática que é dever nosso enquanto cidadão. Nós devemos construir a democracia já. Democracia não é um projeto para o futuro. Direito social e direitos fundamentais não é um projeto do futuro. É óbvio que a escola tem um papel, mas jogar para a escola significa me isento da responsabilidade. Não quero dizer que essa foi a proposta da sua pergunta, mas a estrutura narrativa disso é
O problema é do outro, o problema é do serviço escolar, e isso vai ser algo para um futuro médio e distante. Não existe democracia no futuro se não existe democracia agora. E assim, só existe democracia quando existem... Democracia não quer dizer fim da propriedade privada, todos devem ganhar o mesmo salário, mas significa pelo menos as pessoas terem uma vida digna, pelo menos as pessoas terem acesso a um trabalho digno. E aí você pode me falar de uma forma muito ingênua. Todo trabalho é digno? Óbvio que é. E por que todo trabalho não é remunerado dignamente? A questão não é a dignidade do trabalho, todo trabalho é digno e fundamental, mas nem todo trabalho é remunerado dignamente. Só quando a gente tiver segurança alimentar, pronto, só isso. Segurança alimentar é base para a democracia. A gente não tem isso. Não pode ter educação democrática. Chama os teóricos da democracia. Se tivesse, enfim, o Péricles aqui, se tivesse, escolhe quem você quiser e põe na sala de aula, não resolve. Sabe por quê? Porque criança com fome não tem democracia, tem fome. E o Brasil ainda tem fome. A gente não conseguiu mínimas condições básicas para a maior parte da população brasileira. Sabe por quê? Porque isso não é um projeto. Ponto. Sabe por quê? Porque isso não interfere no caráter primário exportador da economia brasileira. Acabou. Acabou. É importantíssimo. Defendo a educação democrática. Mas ela, por si só, ela é falaciosa. Ela é ideológica. Portanto, ela nos impede de observar a realidade do processo educacional. Obrigada, professor. Mais alguma questão? Ou não? Acho que é isso, professor. Não tem mais questões. Muito bem. Olha, muito obrigada, viu, por toda essa exposição, por essa aula. Foi demais, de verdade. Todo mundo está aqui elogiando, falando que quer te seguir no YouTube. Então, se você quiser falar seu canal aí, como te achar nas redes. Muito bem. Pessoal, vou compartilhar aqui, espero, vocês me avisam se chegou no chat, compartilha aqui meu canal no YouTube, Prof. Basílio Historiando, eu tô assim também no Instagram e no Twitter, no Facebook também, mas sobretudo meu espaço de produção de conteúdo é o YouTube. Agradeço profundamente o convite e, sobretudo, educação democrática se faz com isso, com espaços de diálogo, espaços do contraditório. É com o contraditório que se constrói a democracia, com respeito ao contraditório. Mas vamos só lembrar do paradoxo da tolerância do Popper. Eu não posso ser tolerante com a intolerância. Eu devo ser tolerante com a divergência, mas eu não posso ser tolerante com a intolerância sob risco da tolerância desexistir. Agradeço profundamente. Quem tiver vontade, me siga nas redes. Estou sempre aberto a debates, a discussões. E, mais uma vez, agradeço ao convite, doutora Débora, doutora Liliane, doutora Ana, e em lembrança também a doutora Adriana. Obrigado, pessoal. Boa tarde a vocês. Presença, professor. A minha internet caiu rapidinho, mas eu voltei. Eu acho que as meninas deram conta enquanto isso. Eu gostaria de agradecer muito vocês, a Ana e a Liliana. Muito obrigada, professor. Foi maravilhosa a sua palestra. Os acadêmicos de direito e as acadêmicas absolutamente amaram. Muito obrigada. Foi muito rica toda essa discussão. E eu acho que... não tenho nem palavras. Foi muito bom. Obrigada. É isso, então. Tchau, gente. Um beijo para todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Aula incrível. Obrigado, Liliana. Tchau, gente.